Destaque internacional agora, vamos falar sobre a guerra no Oriente Médio. Os Estados Unidos lançaram novos ataques contra o Irã, que respondeu. Disparou contra bases militares americanas na região do Golfo. O governo iraniano informou que mais de 30 civis foram mortos na ofensiva americana nos últimos dias. O nosso analista de internacional, Américo Martins, é quem vai trazer para a gente mais informações sobre mais um dia de ofensivas no Oriente Médio. O que temos de atualização, Américo? Bom dia mais uma vez. Olá, Carol. Muito bom dia para você de novo, para todo mundo que está nos acompanhando. A gente vê essa escalada da violência que vem preocupando cada vez mais os líderes no Oriente Médio. Foi a quarta madrugada seguida de ataques pesados dos Estados Unidos contra dezenas de posições militares do Irã, especialmente nas proximidades do Estreito de Hormuz e na costa do Golfo Pérsico. Como tem feito todos os últimos dias, o Irã também retalhou com ataques com mísseis contra bases militares dos Estados Unidos no Kuwait e na Jordânia. A Jordânia é um dos países que mais tem sido atacados aí desde o início dessa nova fase do conflito. O Irã já disse, inclusive, que quer transformar essa guerra numa guerra regional, que vai atingir todos os países da região do Oriente Médio que ajudarem de alguma forma a ofensiva americana. E o presidente Donald Trump deu início ontem, com os seus militares, ao bloqueio naval dos portos iranianos. Todos os navios que deixarem os portos iranianos e tentarem passar pelo Estreito de Hormuz vão ser impedidos pela Marinha Americana. Em maio e abril, a Marinha Americana chegou a torpedear alguns navios petroleiros que levavam petróleo do Irã, para tentar forçar o Irã a voltar à mesa de negociações. Nós estamos vendo os Estados Unidos fazerem as mesmas táticas militares que já adotaram no passado, aí nos últimos meses, para forçar uma negociação com o Irã. E o presidente Donald Trump voltou também a ampliar a sua retórica, assim como ele fez em outras ocasiões. Ontem ele deu uma entrevista dizendo que a partir da próxima semana os Estados Unidos vão começar a bombardear pontes e também plantas de energia elétrica e possivelmente de água no Irã. Todos esses alvos são alvos de infraestrutura civil, são ataques que seriam muito polêmicos, com muita gente dizendo que, dependendo dos alvos, eles poderiam ser considerados crimes de guerra, porque essas estruturas estão lá para atender os civis e não necessariamente os militares iranianos. O presidente Donald Trump disse que só vai interromper esses ataques quando o Irã se dispuser novamente a negociar um acordo de paz, negociar especialmente a liberação do Estreito de Hormuz. Na terça-feira, ontem, 17 navios apenas passaram pelo Estreito de Hormuz, 10 deles deixando o Golfo Pérsico em direção a outras partes do mundo. É um número muito reduzido em relação ao que a gente tinha durante o acordo temporário de paz entre os dois países, quando a gente chegou a ter ali cerca de 40 ou 50 navios passando todos os dias, e muito menos, uma fração daquele número que passava pelo Estreito de Hormuz antes do início da guerra, que era cerca de 130, 140 embarcações por dia. O Irã também diz que vai continuar resistindo, acusa os americanos de estarem forçando essa situação ao fechar o Estreito de Hormuz até para os seus navios, e eles também alegam que pelo menos 30 pessoas morreram nesses ataques dos Estados Unidos em várias cidades iranianas. A gente tem aí, Carol, como está ficando cada vez mais claro, um retorno a uma guerra aberta entre os dois lados. E o presidente Donald Trump sem muitas opções de como ele pode forçar os iranianos a algum tipo de negociação de novo. É aumento de tensão que a gente está acompanhando. Américo Martins com as mais recentes atualizações, vai conversando com a gente ao longo dessa edição sobre esse e outros assuntos. Américo, daqui a pouquinho então conversamos mais. Até já. Tem mais informação chegando agora dos Estados Unidos. Por lá, moradores protestaram contra mortes relacionadas a ações do ICE, a polícia migratória do país. Manifestantes se reuniram em cidades como Houston e Nova York e pediram a abolição do ICE. Eles exigem justiça por 2 homens mortos a tiros por agentes no intervalo de 6 dias. O Departamento de Segurança Interna confirmou que uma das vítimas não era o alvo da ação. Um dos casos foi no estado do Texas, o outro no Maine.
Depois das mortes, uma autoridade informou que a Agência de Imigração e Alfândega ordenou que agentes suspendam a maioria das abordagens de veículos em todo o país. E também falamos sobre a guerra na Ucrânia. Um ataque russo contra a cidade portuária de Odessa deixou ao menos 3 mortos. Moscou lançou drones e mísseis contra a região pelo 5º dia seguido, atingindo infraestruturas civis, industriais e portuárias. Kiev atingiu 20 embarcações russas no Mar Negro com drones. Só em julho, as forças ucranianas dispararam contra mais de 100 barcos russos. Segundo relatos da ONU, o mês de junho foi o mais letal para civis ucranianos desde abril de 2022. Quase 300 pessoas morreram, um aumento de 37% em relação ao mesmo período do ano anterior. Autoridades da Ucrânia relatam dificuldades em abater mísseis balísticos russos e pedem ajuda aos aliados europeus.